Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Dando sequência à nossa série de vídeos extras, além do que já postamos semanalmente, hoje nós vamos fazer bolos caseiros. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de farinha de trigo, meio copo de leite, meio copo de açúcar, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma gema, uma clara e uma colher de café de fermento em pó para bolo. Nós vamos usar para a cobertura do nosso bolo de caneca confeitos coloridos e granulados de chocolate à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos peneirar a farinha de trigo. Agora nós vamos colocar o açúcar, a margarina ou manteiga, a gema de ovo. É bom ser um ovo grande. Se for muito pequeno, vocês podem colocar 2. O ovo ajuda muito a massa a ficar aerada, macia. Vamos colocando o leite aos poucos e misturando. Agora, com a ajuda de um fouet, ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, nós vamos bater assim, olha. Misturar bem, até ficar uma massa homogênea. Se você tiver batedeira, você pode usar, mas em nosso programa nós não usamos, não. Fica assim, gente, olha. Agora nós vamos bater as claras e vamos deixá-las em ponto de neve. Nós pegamos o garfo assim, nessa posição, e vamos fazendo assim, olha. Rapidinho ficou em ponto de neve, olha. Agora nós vamos misturar essa clara batida em ponto de neve na massa que nós fizemos. E delicadamente nós fazemos assim, fazemos movimentos assim, de baixo para cima. Agora, por último, nós vamos colocar o fermento em pó, uma colher de café. E delicadamente nós fazemos assim. Parece que não, mas é muito importante esse movimento, tá? O bolo fica bem macio. Está pronta a massa do nosso bolo. Esta receita eu estou acostumada a fazer com essas medidas. Dá para 3 xícaras grandes de 250 ml. Nós passamos um pouco de margarina com a ajuda do papel toalha para não agarrar o nosso bolo nas canecas. Nós não enchemos muito não, porque depois vai crescer. Aí vai transbordar dentro do forno. Nós colocamos as canecas em cima de uma bandeja ou de uma tampa de alguma coisa assim para facilitar levar ao forno. Agora nós vamos levar ao forno, que está pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Nós sabemos que está bom, que nós espetamos um palito assim, o palito saiu limpo. Olha como está bonito, gente, um cheirinho bom. Nós podemos enfeitá-los com granulados. Podemos colocar calda de morango, calda de chocolate. Podemos colocar o que nós quisermos para enfeitar. Essa receita nós comemos na caneca mesmo. Olha como está desmanchando, gente, olha. Ele está quente. Olha aqui, ficou bem cozido. A caneca ainda está quente. Olha que massa, gente, olha. E rapidinho ficou pronta. Aqui, gente, da outra caneca também, olha. Ele fica bem cozido dos lados. Muito fofinha essa massa, olha. Aí, gente, olha, todos os 3 ficaram bem cozidos, olha. Não agarrou na caneca, porque nós untamos. Então, essa é a nossa receita de hoje. Bolo de caneca. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa do nosso bolo são meio copo de leite, 1 copo de açúcar refinado, 2 copos de farinha de trigo, 3 colheres de margarina ou manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó,
3 gemas e 3 claras. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a massa do nosso bolo. E para colorir a massa, nós vamos usar essas 6 cores de corantes. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa ganache: 5 colheres de achocolatado, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga e 5 colheres de sopa de leite. Primeiramente, nós vamos coar a nossa farinha de trigo para ficar uma massa mais fina. Agora nós vamos colocar o açúcar, vamos colocar o leite, vamos colocar a manteiga ou margarina. E a gema do ovo, gente, nós vamos coar também, tá? Nós passamos na peneira. As claras do ovo e o fermento nós vamos colocar depois, tá? Agora nós vamos misturar. No nosso programa, nós não usamos batedeira, não. Nós fazemos tudo manualmente. Se você quiser usar batedeira, você pode bater até ficar uma massa homogênea. O utensílio elétrico que nós usamos é só o liquidificador. Nós vamos usar o batedor de claras, ou fouet, não sei como vocês chamam, e vamos ficar batendo aqui até ficar uma massa lisa. Aqui, gente, como é que ficou a mistura bonita, olha. Homogênea. Assim que tem que ficar, olha aqui, ó. Agora nós vamos bater as claras em neve. Nós vamos bater manualmente. Nós vamos fazer assim, olha. Se você quiser usar batedeira, pode, tá? Já está em ponto de neve. Agora nós vamos despejar e vamos misturar levemente. Vamos colocar 1 colher de sopa de fermento e vamos misturar levemente. Agora nós vamos dividir a massa. Então, nesse primeiro pote nós vamos colocar uma quantidade maior. Nesses outros 5 nós vamos colocar menos. Depois nós vamos colocar os corantes. Então, nós dividimos em 6 partes a nossa massa. A primeira tem uma quantidade maior, é a que vai ficar no fundo. Esses corantes são comestíveis, nós compramos em lojas e vende artigos de confeitaria. Então, nós vamos colocar aos poucos o corante, depois nós vamos mexendo para ficar na tonalidade que nós queremos. Uma pitadinha só que nós colocamos, ou 2 gotas, se for líquido. Olha como já faz um efeito, gente. Nós temos que mexer bastante para misturar. Nós mexemos bem para ficar bem misturado. É bom fazer na vasilha transparente para nós vermos que já está tudo misturado, ó. Senão fica um cantinho sem misturar. É muito importante isso. Agora, nesse outro aqui, nós vamos colocar o azul. Esse aqui já é um corante líquido. Tanto faz ele ser gel, líquido, em pó. Então, nós mexemos bem para a massa ficar da cor que nós queremos. Agora, nós vamos colocar nos outros também. Então, nós misturamos os corantes comestíveis em cada um dos potes. Nós vamos pegar uma forma untada com manteiga. Nós pegamos uma toalha de papel e passamos manteiga. Antes de colocar na forma, nós batemos bem assim, tá? Olha, para misturar bem mesmo. Essa aqui é a parte que tem mais massa. A primeira tem mais massa. Nós colocamos no meio da forma, por isso que é bom ser uma forma redonda. Nós despejamos assim devagar no centro da forma, olha, bem no meio. É muito importante ser no meio da forma. Ela vai espalhando sozinha. Nós vamos colocar também no meio da forma. E agora, por último, nós vamos colocar o roxo. A ordem pode colocar na ordem que vocês quiserem, tá, gente? Então, nós colocamos as 6 massas com os seus corantes. Vamos levar agora ao forno
médio, pré-aquecido, 180 graus, por 45 minutos. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa ganache. Nós vamos fazer a nossa cobertura com 5 colheres de achocolatado, as 5 colheres de leite e 1 colher de manteiga ou margarina. Agora nós vamos levar ao fogo baixo para derreter a manteiga e misturar esses ingredientes. Agora no fogo baixo nós vamos ficar mexendo até derreter a manteiga e ficar uma mistura homogênea. Aqui, gente, a cobertura fica assim, ó. Apagamos o fogo. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Agora nós vamos desenformar o nosso bolo. Está um cheirinho bom. O nosso bolo cresceu muito. Então nós vamos acertar. Olha que bonito, gente. Ficou separada as cores direitinho. Nós vamos colocar a ganache. Nós colocamos então a cobertura de ganache e vamos colocar agora uns enfeites coloridos. Que o nosso bolo é um bolo colorido, né? Vamos colocar bastante coisinhas coloridas por cima, confeitos, balinhas, granulados. Ficou muito bonito o nosso bolo, né, gente? Olha, agora nós vamos cortá-lo. E o melhor, gente, que cada corante, eles não têm sabor, não. Eles não atrapalham o sabor do bolo. Nós fizemos um bolo comum, colocamos o corante. Então, quando nós comemos, sentimos apenas o gosto mesmo de um bolo comum. Então, essa é a nossa receita de hoje. Bolo colorido. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são meio copo de açúcar, meio copo de leite, 2 copos de farinha de trigo, 3 gemas, 3 claras, 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 1 colher de sopa de canela em pó. Esses são os ingredientes para a massa. Nós vamos usar 600 gramas de doce de leite cremoso para decorar e para ser o recheio do nosso bolo. Aqui nós temos 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de canela em pó. Vamos usar também para decorar. Nós vamos fazer o nosso bolo nessa forma. Então nós vamos pegar papel manteiga para colocar no fundo da forma assim e do lado, ó. Para fazer o nosso bolo de churros, nós temos que ter esse pico pitanga aqui, ó, e esse saco de confeiteiro. Isso é muito importante para fazer o formato de churros. Se vocês quiserem, pode fazer sem isso daqui, mas aí vai ficar parecendo um bolo de doce de leite. Então, esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nessa receita é muito importante nós peneirarmos a farinha de trigo, para a massa ficar bem fina. Nós peneiramos, não é que tem impureza na farinha não, para ela ficar solta. Vamos reservar. Em uma tigela nós vamos colocar o açúcar, a margarina ou manteiga e as gemas. Nós misturamos com a colher assim. Se vocês quiserem, pode usar a batedeira. Mas em nosso programa nós não usamos batedeira. O único aparelho elétrico que nós usamos é o liquidificador. Agora que nós misturamos, nós pegamos um fouet. Aqui, gente, fica assim, nessa consistência, olha. Agora nós vamos colocar aos poucos o leite e a farinha de trigo. Mesmo se você for bater na batedeira, tem que ser aos poucos. Não pode colocar toda a farinha e depois todo o leite, não. Agora nós vamos ficar aqui batendo, até ficar uma massa mais mole, bem homogênea. Fica uma mistura assim, nessa consistência. Agora nós vamos reservar essa massa, não vamos colocar o fermento nem a canela agora não. Nós vamos bater as claras em neve.
Nós colocamos as claras em um prato e com a ajuda de um garfo nós vamos fazer este movimento assim. Aqui, gente, fica assim, olha. Quando estiver nesse ponto aqui, é o ponto que nós queremos, ó. Reservamos. Agora, nesta massa aqui, nós vamos colocar a canela em pó. Misturamos. Essa canela vai dar uma coloração escura para a massa. É essencial nós colocarmos a canela para ficar com sabor de churros. Agora colocamos as claras batidas em neve. Misturamos assim levemente. Por último, nós vamos colocar o fermento em pó. Nós misturamos assim, de baixo para cima. Agora nós vamos reservar, porque nós vamos untar a forma. Essa receita vai ser um bolo pelado. Ele não vai ter cobertura dos lados, não. Então tem que ficar um bolo bonito, não pode ficar um bolo soltando pedaços, não. Por isso temos que ter muito cuidado na hora que for untar a forma e colocar o papel manteiga. Primeiro nós colocamos dos lados, é papel manteiga, que o papel manteiga pode ir ao forno. Nós colocamos primeiro as beiradas, depois o fundo. Aí o fundo segura o papel da beirada. Tem que fazer assim, tá, gente? Vai ficar bem bonito. Agora nós juntamos também essa parte de cima do papel manteiga. Aqui, gente, fica assim, bem protegido, para não agarrar. Agora nós vamos despejar a massa na forma. Olha que massa bonita, gente. Agora nós batemos assim, para não ficar ar no fundo da forma. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, temperatura média, por 45 minutos. Já se passaram 45 minutos que o nosso bolo está no forno. Nós vamos deixar esfriar um pouquinho, porque está muito quente. Olha como está fácil desenformar nosso bolo, gente. Agora nós vamos partir ao meio o nosso bolo, que nós vamos colocar o recheio de doce de leite. Vocês podem partir com uma linha também, colocando a linha no meio, puxando. Mas eu acho mais fácil cortar com a faca. Olha que massa bonita que fica, gente. Agora nós colocamos o doce de leite no saquinho de confeiteiro. Se vocês não tiverem o saco de confeiteiro, vocês podem, com a ajuda de uma colher, passar por cima o doce de leite para rechear o bolo. Aí nós colocamos assim com o saquinho de confeiteiro. Agora nós colocamos por cima essa outra parte. Agora nós vamos misturar a canela em pó com açúcar, que nós deixamos reservado para fazer a cobertura. Agora nós jogamos assim por cima do bolo. Agora vamos colocar doce de leite por cima para terminar de confeitar o nosso bolo. Olha que bonito que ficou nosso bolo, gente. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, que bonito que ficou. Ficou muito saborosa a nossa receita, um aroma delicioso. A massa fica escura assim por causa da canela. Ficou um bolo muito fofinho. Olha aqui, desmanchando a massa. Então esta é a nossa receita de hoje, bolo de churros. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1,5 copo de açúcar, 3 copos de aipim cru ralado. Eu vou mostrar para vocês como nós ralamos. 1,5 copo de farinha de trigo, 4 ovos inteiros, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 50 gramas de coco ralado, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos mostrar para vocês como nós preparamos o aipim. Nós higienizamos ele e depois pegamos um ralo, a parte mais grossa, e vamos fazendo assim, olha. Nesse movimento. Você não pode ir e voltar assim, não, porque senão ele entope o ralo. Nós vamos fazendo assim, ó. Vai até lá embaixo, volta,
Rapidinho rala. Quando tiver um pedaço pequeno, você descarta ele, senão você pode ralar a sua mão. Esses fiapos assim nós retiramos, olha. Aqui, pedaços pequenos assim nós descartamos. Se você for ralar pedaços pequenos assim, pode cortar o dedo. Fica em flocos assim grandes, olha. Aí nós vamos ralando agora outro pedaço até completar os 3 copos que nós estamos precisando para a receita. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma tigela nós colocamos os ovos inteiros. Com a ajuda de um fouet, nós batemos para desmanchá-los. Agora nós colocamos o açúcar, misturamos. Colocamos a manteiga em temperatura ambiente. Agora nós vamos misturar bem. Aqui, gente, tem uns 5 minutos nós estamos batendo. Olha como que tem que ficar. Uma massa bem homogênea. No nosso programa nós não usamos batedeira, para facilitar quem está iniciando agora na arte de cozinhar ou então está montando a sua cozinha. Agora nós vamos colocando a farinha de trigo e mexendo. Nós mexemos bem assim para ficar bem cremoso. Colocamos o coco ralado. Colocamos o queijo ralado. Agora nós vamos usar uma colher, porque a massa já está mais grossa. Fica mais difícil misturar com fouet. A minha avó fazia muito bolo com aipim, então para variar, ela fazia a receita do aipim de um bolo cremoso. Ela colocava leite. Tem uma receita também que ela coava com pano de prato, exprimia o aipim. Agora nós vamos colocar o aipim ralado. Ele está cru, tá, gente? Agora nós vamos misturar bem. Aqui, gente, fica nessa consistência, olha. O ingrediente principal dessa receita é o aipim. Então é bom você escolher um de boa qualidade, que não esteja aguado. Agora nós vamos colocar o fermento em pó para bolo. Fazemos movimento assim, de baixo para cima, até misturar bem o fermento na massa. É bom nós fazermos essa receita numa forma maior. Não é que o bolo vai crescer muito não, mas é bom ter espaço para ele assar lentamente. Uma dica dessa receita é você untar bem a forma, porque o aipim ele tem muita tendência a grudar no fundo da forma na hora que for desenformar. Então nós passamos bastante manteiga ou margarina. Aqui, gente, passamos bastante manteiga, olha. Agora vamos polvilhar com farinha de trigo. Aqui, gente, a forma tem que ficar assim, olha. Bem untada mesmo, tá? Agora nós vamos despejar a massa. A textura dela é assim, olha. Mas depois de pronto vocês vão ver como que fica macia, muito gostosa mesmo essa massa. Este bolo não vai crescer até aqui na ponta não, tá, gente? Nós colocamos uma vasilha maior para dar espaço para ele cozinhar bem. Se você fizer na forma muito apertada, ele fica um pouco grudado. Para ele ficar soltinho, aerado, é bom ter espaço. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 50 minutos. Temos que estar atentos, porque por cima ele não fica muito dourado não. Ele fica dourado dos lados e por baixo. Por cima ele fica um pouco mais branco. Então se você ficar esperando ele ficar dourado por cima, ele vai passar do ponto e ficar queimado. Já se passaram 50 minutos, nosso bolo está no forno. Cheirinho bom, gente. Nós sabemos que ele está bom, que nós espetamos um palito assim e o palito sai limpo. Agora nós vamos esperar esfriar um pouquinho, que se for desenformar ele quente assim, ele agarra na forma. Nós passamos a espátula assim para facilitar desenformar. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha aqui, gente, olha. Nem agarrou ele. Agora nós vamos decorar nosso prato. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Muito saborosa essa receita. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, olha. Olha que bonito. Olha como ele fica fofinho cozido, gente, olha.
Existem várias receitas com aipim. Nós escolhemos essa daqui, que é a mais fácil de fazer e muito saborosa. Você pode fazer mais cremoso, pode colocar leite condensado, mas aí é outros ingredientes. Aqui, olha, ele fica bem douradinho por baixo, bem fofinho. Olha aqui, desmanchando aqui. Muito gostosa mesmo essa receita e muito fácil de fazer. Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo de aipim, também chamado bolo de mandioca, bolo de macaxeira. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de açúcar, 1 copo de leite, 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina em temperatura ambiente, 3 gemas, 3 claras, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 1 copo de nozes levemente trituradas. Nós vamos usar também para a cobertura 2 colheres de sopa de açúcar, nozes à vontade para decorar, raspas de limão, aqui nós temos meia colher de café, e 1 clara de ovo que nós vamos fazer em ponto de neve. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos acender o forno, temperatura média 180 graus, para ir aquecendo. Em uma tigela, nós vamos peneirar as gemas. Nós peneiramos a gema porque essa película que envolve é que dá o gosto de ovo na receita. Nós não podemos ficar raspando assim, não, senão a película passa na peneira. Esta é a película, olha, gente. Agora nós vamos colocar a manteiga ou margarina em temperatura ambiente. E agora nós vamos colocar o açúcar. Misturamos. Agora, com a ajuda de um fouet ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, nós vamos bater até ficar uma mistura homogênea. Se você quiser, pode bater na batedeira. Fica assim, nessa consistência. Agora nós colocamos o leite. Se vocês quiserem, pode colocar o iogurte natural no lugar do leite. Mas eu aprendi essa receita colocando leite e fica muito gostoso. Agora nós vamos peneirar a farinha de trigo. Nós gostamos de peneirar a farinha porque aí fica mais soltinho. Agora nós misturamos bem até ficar uma mistura homogênea. Aí, gente, ficou uma massa bem homogênea. Agora nós misturamos as nozes. Agora nós vamos reservar essa massa e vamos bater as claras em neve. Como nós já falamos com vocês em outros vídeos, nós não usamos batedeira em nosso programa. Se você quiser, pode usar a batedeira. Nós colocamos as claras em um prato e fazemos esse movimento com o garfo. Aqui, gente, nós sabemos que está no ponto. Quando nós fizemos assim, fica durinho, ó. Já está no ponto que nós queremos. Agora nós vamos colocar aqui na nossa massa, primeiramente, o fermento em pó para bolo. Misturamos levemente. Agora nós colocamos as claras em neve. Misturamos delicadamente. Nós vamos colocar numa forma de abrir. Vocês podem colocar em qualquer forma, de vidro, de alumínio, forma de pudim, redonda, quadrada, retangular. Nós vamos juntar a forma com manteiga ou margarina. Agora nós vamos despejar a massa. Olha que massa bonita, gente. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 35 minutos. Já se passaram 35 minutos que nosso bolo está no forno. Nós sabemos que ele está bom pelo aroma delicioso que ele está exalando. E quando nós colocamos um palito assim, o palito sai limpo. Agora nós vamos deixar esfriar. Enquanto isso, nós vamos fazer a cobertura. Nós vamos bater a clara para ficar em ponto de neve.
Aqui, gente, ficou em ponto de neve. Agora nós misturamos o açúcar. Isso aqui é a cobertura que nós estamos fazendo. Misturamos. Nós batemos bem para os ingredientes se misturarem. Nós colocamos a raspa de limão para não ficar com gosto da clara de ovo. Se vocês quiserem, não precisa de colocar não. Mas fica muito gostoso colocar. Agora que nosso bolo já esfriou. Olha que bonito, gente. Agora nós vamos colocar a cobertura em nosso bolo. Vamos esparramar bem. Agora nós vamos decorar o nosso bolo. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. E aqui nós colocamos a ameixa preta para enfeitar. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Um aroma delicioso. Fazendo com essa receita que nós fizemos, não tem como ficar ressecado. Olha aqui, gente, como ele ficou fofinho, macio. Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo de nozes. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 caixa de leite condensado. Esses são os ingredientes para o brigadeiro. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o bolo são 3 copos de farinha de trigo, 2 copos de açúcar, 1 copo de cenouras picadas em pedaços bem pequenos, 3/4 do copo de óleo, 3 ovos inteiros e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para fazer a cobertura, nós vamos usar meio copo de chocolate em pó, meio copo de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e 4 colheres de sopa de leite. E vamos usar também granulados de chocolate para enfeitar o nosso bolo. Estes são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar o chocolate em pó e vamos colocar a manteiga ou margarina. Misturamos. Agora vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar misturando aqui. Temos que esperar ferver bem, cozinhar bem este creme, que nós vamos fazer o brigadeiro. Não podemos parar de mexer, senão pode empelotar. Aqui, gente, já está no ponto que nós queremos. Já está soltando do fundo da panela. Agora nós apagamos o fogo. Nós passamos manteiga ou margarina no prato para despejar o brigadeiro aqui. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma tigela nós vamos colocar a farinha de trigo e o açúcar e o fermento em pó para bolo. Misturamos. Agora nós vamos reservar essa mistura. Nós vamos colocar no liquidificador o óleo, os ovos e a cenoura picada. Nós vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos enrolar os brigadeiros. Agora nós vamos colocar na farinha de trigo os brigadeiros que nós estamos fazendo. Nós balançamos assim para tirarmos o excesso de farinha, porque senão ele afunda na massa, aí quando nós formos desenformar, o brigadeiro está agarrado na forma. Vamos fazer assim agora, com a quantidade de brigadeiro que nós vamos colocar na massa. Nós não vamos colocar tudo não. A metade nós vamos deixar para enfeitar o nosso bolo. Nós fizemos os brigadeiros e passamos na farinha de trigo. Agora nós misturamos esse creme que nós batemos no liquidificador, na mistura que está na tigela. Misturamos. Aqui, gente, fica assim, olha, uma massa mais densa. Agora nós juntamos uma forma com margarina ou manteiga. Se não untarmos bem a forma, o bolo pode agarrar. Vamos despejar esta massa na forma. Olha que massa bonita, gente, olha.
Agora que nós vamos colocar os brigadeiros. Nós colocamos assim, ó, simplesmente nós jogamos assim, ó. Não mexe não, ele afunda sozinho. Dependendo do tamanho da forma, é a quantidade de brigadeiro que você vai colocar. Nós não podemos afundar ele com as mãos não, porque senão ele vai para o fundo da forma. Nós gostamos de fazer ele no meio da forma, aí ele derrete espalhando o chocolate. Tem a cobertura que é mole também. Ela entra no bolo, fazendo que por dentro o bolo de cenoura fique molhado com o chocolate. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 55 minutos. Depois desse tempo nós espetamos o palito. Se sair limpo, é que está bom. Se não, você deixa mais um pouco. No meu forno, estou acostumada a fazer, leva 55 minutos. Nós vamos fazer a cobertura do nosso bolo. Nós colocamos o açúcar, o chocolate em pó, misturamos. Colocamos a manteiga ou margarina e o leite. Agora nós vamos levar ao fogo o tempo suficiente para derreter o açúcar e a manteiga. Não vamos esperar soltar do fundo da panela, não. Vamos deixar aqui o tempo suficiente para dissolver os ingredientes. Nós vamos colocar essa calda quente ainda por cima do bolo. Aí, gente, começou a ferver, nós apagamos o fogo. Já se passaram 55 minutos que o nosso bolo está no forno. Nós sabemos que ele já está cozido, que nós espetamos o palito e o palito saiu limpo. Nós passamos a espátula assim para facilitar desenformar. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha que bonito que ficou, gente, olha. Agora nós vamos enfeitar o nosso bolo. Olha que bonito que ficou o nosso bolo, gente. Agora nós vamos cortá-lo para vocês verem como ficou. O brigadeiro derrete e fica lá dentro do bolo de cenoura aqui. Então esta é a nossa receita de hoje. Bolo de cenoura com recheio de brigadeiro. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de fubá, meio copo de açúcar, meio copo de milho cozido, 6 colheres de sopa de óleo, 2 ovos inteiros, meia colher de sopa de fermento em pó para bolo e meio vidro de leite de coco. O leite de coco geralmente tem 200 ml, então nós vamos gastar aqui 100 ml de leite de coco. Nós vamos usar 8 forminhas para empada. E como sugestão de cobertura, aqui nós temos coco ralado, leite condensado, canela em pó, açúcar refinado e granulados. São sugestões. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Antes de iniciarmos a nossa receita, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador os 2 ovos, o leite de coco, o óleo e o milho verde. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar o açúcar e o fubá. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Aqui, gente, fica nessa consistência, olha. Agora nós vamos colocar o fermento em pó e misturamos delicadamente. Agora nós pegamos essas forminhas assim de empada, untamos com manteiga ou margarina e polvilhamos com fubá. Fica assim, gente, olha. Agora vamos fazer assim com todas elas. Agora nós despejamos esse creme que nós batemos nas forminhas. Não enchemos muito não, porque vai crescer. Agora nós vamos colocar aqui numa forma para facilitar levar ao forno. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Depois desse tempo nós espetamos o palito. Se sair limpo, é que já está cozido. Já se passaram 30 minutos que a nossa receita está no forno.
Olha como ele sai com facilidade, gente. Por isso que é bom untar antes de colocar na forminha. Nós podemos consumi-lo do jeito que está assim, olha, que é muito gostoso. Mas se você quiser enfeitá-lo, colocando uma cobertura, uma sugestão, você coloca o leite condensado assim, ó. Aí você pode colocar o granulado de chocolate. O leite condensado é para fixar o granulado. Podemos colocar somente o açúcar, a canela, colocamos o coco ralado. Olha como ficaram bonitos os nossos bolinhos, gente. E vocês podem fazer para merenda das crianças, para festinhas de aniversários, para lanches. Muito gostoso mesmo. Agora nós vamos abri-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, como que fica bem cozido. Por fora, por dentro também. Ele fica macio e cremoso. Um aroma delicioso. O que você quiser, você pode colocar por cima. Coco, granulado, açúcar, canela. Você pode colocar também geleia por cima. Pode colocar ganache. Então esta é a nossa receita de hoje. Mini bolinhos. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar 3 ovos, meio copo de óleo de soja, uma pitada de sal, 100 gramas de queijo parmesão, um copo de leite e 3 copos de polvilho doce. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Toda vez que nós formos colocar qualquer coisa para assar, temos que ligar o forno 10 minutos antes. E para fazer essa receita, nós temos que colocar no fogo alto, a 200 a 220 graus, tá? Nós vamos bater no liquidificador, nós vamos colocar o leite, vamos colocar o óleo, a pitada de sal, 3 ovos. Vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos colocando aos poucos o polvilho doce. Agora vamos colocar 100 gramas de queijo ralado. Vamos bater mais um pouco. Agora, gente, nós untamos uma forma, nós passamos óleo nela, depois enfarinhamos. Então, nós despejamos aqui, com temperatura acima de 200, tá? E um detalhe, gente, nós vamos saber que está pronto quando der uma casquinha aqui por cima. Não fique esperando ficar escuro, moreno, igual bolo, não, que você deixa queimar. Colocamos um palito, aí vamos ver que ele já está bom e tiramos. No forno alto, tá, gente? 30 minutos. Olha que lindo que ficou, olha. Nós sabemos que já está no ponto, quando nós colocamos o palito assim, olha, ele sai limpo. Ele já está bom porque já deu essa casquinha, olha aqui, tá vendo? Depois de 30 minutos ele dá essa casquinha assim, ó, é que está no ponto. Então agora nós vamos cortá-lo para vocês verem como ele fica. É como um pão de queijo mesmo, tá, gente? Como se tivesse feito mesmo um pão de queijo separado. Só que ele é em bolo. Macio. Olha aqui, gente. Tá vendo, gente? É um pão de queijo, olha. Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Bolo de pão de queijo mineiro. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de farinha de trigo, 400 ml de leite comum, uma lata de leite condensado, meio copo de açúcar, 2 vidros pequenos de leite de coco, 3 ovos inteiros,
3 colheres de sopa de manteiga ou margarina e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Para fazer a cobertura, nós vamos usar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, um vidro pequeno de leite de coco, um envelope de 50 gramas de coco ralado, e aqui nós temos coco ralado à vontade para polvilhar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite e os 3 ovos. Vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar o açúcar, a manteiga ou margarina, o leite de coco, a essência de baunilha. Vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. Colocamos o primeiro copo, vamos bater e colocamos o segundo copo. Agora que todos os ingredientes estão aqui no liquidificador, nós vamos bater por 3 minutos. Aqui, gente, fica bem líquido assim, olha. Como eu falei com vocês, esse bolo ele parece mais pudim do que bolo. Agora nós untamos uma forma com manteiga ou margarina e polvilhamos com farinha de trigo. É muito importante untar a forma para facilitar desenformar. E essa aqui é uma forma de pudim maior, que a receita rende muito. Essa forma aqui mede 23 centímetros de diâmetro por 8 de altura. Podemos colocar até na beirada assim, porque o pudim não cresce não. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 1 hora. É muito importante isso, gente. Tem que ser 180 graus, 1 hora, para ele cozinhar lentamente. Se você colocar a temperatura alta, ele vai cozinhar por fora e ficar cru por dentro. Não precisamos colocar em banho-maria nem cobrir com papel alumínio. Do jeito que está aqui, nós vamos colocar no forno pré-aquecido. Já se passaram 1 hora que nosso bolo está no forno. Olha que bonito, gente. Depois que esfria, ele encolhe um pouco. É normal, tá, gente? Porque esse bolo é um tipo pudim. Nós sabemos que ele está bom, que nós espetamos um palito assim e o palito sai limpo. Agora nós vamos deixar esfriar um pouquinho, porque ele está muito quente. Enquanto isso, nós vamos fazer a cobertura. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o açúcar e o leite de coco. Misturamos. Agora nós vamos levar ao fogo baixo para ferver essa mistura. Agora nós vamos mexendo aqui até levantar a fervura. Agora que está fervendo, nós vamos colocar o coco ralado. Misturamos bem. Aí, gente, já ferveu. Agora nós apagamos o fogo. Aqui, gente, como ele abaixa, nós podemos fazer em qualquer forma, ele sempre abaixa assim no meio. Nós passamos a espátula assim, para facilitar desenformar. Olha como tá bonito, gente. Ele nem agarra na forma, olha, rapidinho ele soltou. Agora nós vamos colocar a calda que nós fizemos. Nós fazemos uma leve pressão assim com a colher, para fixar bem essa cobertura no bolo. Agora, para finalizar, nós vamos colocar um coco ralado por cima. Então, nós estamos terminando de colocar o coco ralado por cima do nosso bolo pudim. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Tem gente que chama de bolo engorda marido, bolo segura marido, bolo pega marido, não leva fermento. É uma receita muito gostosa. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha que bonito, gente. Ainda está quente. Se você quiser, pode colocar na geladeira, que ele é mais gostoso ainda gelado. Fica muito gostoso, fica cremoso. Então esta é a nossa receita de hoje. Bolo segura marido. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de leite comum,
2 copos de fubá, 1 copo de coco ralado, 1 copo de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 2 ovos inteiros e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos bater no liquidificador os 2 ovos, os 2 copos de leite, o açúcar, o coco ralado, a manteiga ou margarina. Agora nós vamos bater por 5 minutos para desmanchar bem o coco, porque o sabor principal da nossa receita não é o coco, ele é apenas para dar consistência à massa. Nós estamos fazendo um bolo de fubá sem farinha de trigo. Nós batemos por 5 minutos para desmanchar bem o coco. Vamos colocar o fubá. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Agora, com o liquidificador desligado, nós vamos colocar o fermento em pó. E vamos mexendo assim suavemente. Agora, com a ajuda de um papel toalha, nós vamos untar a forma com margarina ou manteiga. Como nós vamos fazer um bolo de fubá, nós vamos polvilhar com fubá. A forma fica assim, gente, olha, bem untada. Agora nós vamos despejar a mistura que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos levar ao forno, que está pré-aquecido, 180 graus, por 50 minutos. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente, olha. Nós sabemos que ele já está bom pelo tempo que ele está no forno e quando nós colocamos um palito assim, o palito saiu limpo. Está muito quente, vamos esperar esfriar um pouquinho para desenformá-lo. Agora nós vamos passar a espátula do lado assim, para facilitar desenformar. Olha aqui, gente, que bonito que ficou, olha. Aqui, fica limpinha a forma aí. Cheirinho bom. Ficou muito bonito o nosso bolo, né, gente? Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Muito macio. Olha aqui, gente, um aroma delicioso. E fica aquela casquinha crocante e macia. Então, esta é a nossa receita de hoje. Bolo de fubá sem farinha de trigo. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1 copo de amendoim torrado e moído, 2 copos de farinha de trigo peneirada, 1 copo e meio de leite comum, 1 copo de açúcar, 4 claras, 4 gemas peneiradas, 1 colher de sopa de fermento em pó e meio copo de óleo. Esses são os ingredientes da massa. Para a cobertura do nosso bolo, nós vamos usar meia caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite, meia colher de sopa de manteiga ou margarina e meio copo de amendoim torrado e moído. Para enfeitar nosso bolo, vamos usar amendoim torrado à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos bater no liquidificador o leite, o açúcar, o óleo e a gema do ovo peneirada. Vamos bater por 1 minuto apenas. Agora vamos colocar o amendoim. Vamos bater agora por 2 minutos. Aqui, gente, fica assim, olha. Em uma tigela nós colocamos a farinha de trigo peneirada e despejamos aos poucos, mexendo, esse creme que nós batemos no liquidificador. Nós misturamos bem, fica nessa consistência aqui, gente, olha. Agora nós vamos reservar essa massa porque nós vamos bater as claras em ponto de neve. Nós colocamos as claras em um prato e fazemos esse movimento assim, ó.
Se você quiser, pode usar a batedeira, mas em nosso programa, o único aparelho elétrico que nós usamos é o liquidificador. Aqui, gente, quando fica nesse ponto aqui, ó, já está em ponto de neve. Damos uma leve misturada na massa, colocamos as claras, misturamos levemente, colocamos o fermento em pó, misturamos também levemente. Agora, com a ajuda de um papel toalha, nós vamos untar a forma com manteiga ou margarina. Aí nós enfarinhamos. Agora que nós untamos a forma, nós vamos colocar a massa. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Depois desse tempo, você espeta um palito. Se sair limpo, é que a massa já está cozida. Senão, você deixa mais tempo. Mas no meu forno, em 30 minutos, cozinha bem esta massa. Já se passaram 30 minutos que o nosso bolo está no forno. Nós sabemos que ele está bom, que nós colocamos um palito assim e saiu limpo. Agora nós vamos reservar e vamos fazer a cobertura. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, a manteiga ou margarina e o amendoim. Misturamos. Agora no fogo baixo, nós vamos ficar mexendo aqui até soltar do fundo da panela. Aqui, gente, quando começa a soltar do fundo da panela, nós apagamos o fogo. Senão vai ficar muito consistente, não vai ficar bom como cobertura. Agora, fora do fogo, nós vamos colocar o creme de leite. Misturamos. Fica nessa consistência, gente, olha. Agora nós vamos desenformar o nosso bolo. Agora nós colocamos a cobertura no bolo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Se você quiser, você pode substituir o amendoim por nozes, amêndoas. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Bem cozidinho. Essa receita é muito gostosa. Olha aqui, gente, como é que a massa fica fofinha. Então esta é a nossa receita de hoje. Bolo delícia de amendoim. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de 170 gramas de iogurte natural. Então ele está despejado aqui nesse potinho, 170 gramas. E este mesmo copo vai servir de medida para os outros ingredientes. Então nós vamos usar um copo de 170 gramas de óleo, 2 copos de 170 gramas de farinha de trigo, 2 copos de 170 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e 3 ovos inteiros. Vamos usar para untar a forma margarina à vontade, 3 colheres de açúcar e 1 colher de canela. Vamos misturar o açúcar com a canela e depois nós vamos polvilhar na forma que nós untamos com a manteiga ou margarina. E vamos usar o açúcar de confeiteiro para polvilhar sobre o nosso bolo. Olha como a nossa receita é fácil, gente. Nós vamos colocar no liquidificador o óleo, os ovos e o açúcar. Vamos bater por 2 minutos. Agora nós colocamos o iogurte e a farinha de trigo. Agora nós vamos bater por 5 minutos para ficar uma massa bem fina, tá, gente? Lembrando a vocês que nós já ligamos o forno, temperatura média 180 graus, para ir aquecendo, para depois nos colocarmos a nossa receita. Aí como que fica, gente, olha. Agora nós vamos colocar o fermento e vamos misturar delicadamente. Agora nós vamos untar uma forma com manteiga ou margarina.
Pode ser qualquer tipo de forma, tá, gente? De vidro, de alumínio, retangular, redonda. Agora nós misturamos o açúcar na canela. Misturamos. São 3 colheres de açúcar para 1 de canela. E agora nós vamos polvilhar a forma com essa mistura. Se vocês quiserem, pode polvilhar com farinha de trigo. Agora vamos despejar a nossa massa nesta forma que está untada e polvilhada. Nós não enchemos muita forma não, porque essa receita cresce muito. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 40 minutos. Se antes disso vocês acharem que já está bom, vocês espetam um palito e se sair limpo, aí que a massa já está cozida. Olha como ficou bonito o nosso bolo de iogurte, gente. Vamos deixar esfriar para poder desenformá-lo. Aqui, gente, já está em temperatura ambiente. Nós fazemos assim para facilitar desenformar. Olha, gente, que bonito que ficou. Ficou assadinho e macio. Está um aroma delicioso de canela. Agora nós vamos polvilhar com açúcar de confeiteiro. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Está macio. Olha aqui, gente, olha. Uma massa bem suave, bem fofinha. Então, esta é a nossa receita de hoje. Bolo de iogurte. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar para fazer a nossa receita de hoje 2 copos de leite, 1 copo de açúcar, 2 copos de fubá, 2 copos de farinha de trigo, 2 ovos, 1 copo de água, 100 gramas de goiabada cascão em pedaços, que aqui nós vamos fazer a calda, tá? Vamos usar 100 gramas de goiabada cascão, um creme. Vamos usar 1 colher de fermento e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo, para depois nós colocarmos a nossa receita. Nós vamos bater no liquidificador os 2 ovos, a manteiga ou margarina e o açúcar. Vamos colocar só um pouquinho de leite para ajudar a bater. Vamos bater por 1 minuto só para misturar os ingredientes, tá? Agora nós vamos colocando aos poucos a farinha de trigo, o fubá e o leite. Nós vamos colocar devagar para não agarrar no liquidificador, tá? Agora nós vamos colocar o fermento. O fermento nós não batemos no liquidificador não, tá? Nós colocamos ele por último e delicadamente nós vamos misturando ele assim, olha. Tá vendo? Nós mexemos assim, ó, já misturou o fermento. Agora essa forma de pudim nós untamos com manteiga e enfarinhamos com fubá e vamos despejar aqui. Não tem importância se encher a forma não, tá? Então nosso forno já está pré-aquecido, 180 graus, forno médio. Nós vamos levar ao forno agora por 30 minutos. Depois de 30 minutos nós vamos espetar o palito. Se o palito sair limpo, é que já está pronto o nosso bolo de fubá. Gente, olha como cresceu o nosso bolo, olha. Tá quente. Vamos deixar esfriar um pouquinho, que tá muito quente para desenformá-lo. Se nós for desenformá-lo ele quente assim, ele quebra. Agora nós vamos passar a espátula para ajudar a desenformar.
Olha, gente, que bonito. Cresceu e tá cozidinho. Nós sabemos que ele está cozido quando nós espetamos o palito e o palito sai limpo. Nós vamos fazer a nossa calda de goiabada. Nós vamos colocar em uma panela os pedaços de goiabada cascão e um copo de água. Pode deixar no fogo alto, tá, gente? Agora nós vamos deixar essa goiabada ela derreter para virar uma calda. Podemos deixar ela assim, ó. De vez em quando nós mexemos para não agarrar. Vamos deixar cozinhando aqui uns 10 minutos. Enquanto a nossa calda está lá no fogo, nós vamos rechear o nosso bolo de fubá. Essa aqui é a goiabada que eu falei com vocês, a goiabada cascão. Nós compramos em pote, tá? Cremosa assim. Não é a calda não, tá? É a própria goiabada. Mas se você não tiver essa goiabada aqui, você pode usar a calda. Nós vamos partir o nosso bolo ao meio. Agora nós vamos colocar a nossa goiabada cremosa. Então nós recheamos o nosso bolo com a goiabada. Eu falo com vocês a goiabada cascão porque ela tem pedaços de goiaba, olha aqui. Tá vendo pedaços de goiaba? Fica muito mais gostoso. Mas se vocês não tiverem essa goiabada, vocês podem fazer com a calda que nós estamos fazendo lá, tá? Para rechear o nosso bolo de fubá. Agora nós pegamos a parte de cima assim, colocamos, olha aqui. Apertamos bem assim. Tiramos o excesso, apertamos assim, olha, para sair o excesso. Olha aqui, gente, já derreteram os pedaços de goiabada que nós colocamos, olha. Olha que calda bonita. Apagamos o fogo. E agora nós vamos colocar por cima do nosso bolo. Ainda quente, tá, gente? Vamos colocar ela quente ainda. Olha que bonito ficou o nosso bolo, gente. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo de fubá com goiabada cascão. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Antes de iniciarmos a nossa receita, nós vamos ligar o forno temperatura média 180 graus para ir aquecendo. Nós vamos usar uma lata de leite condensado, um copo de farinha de trigo, um copo de coco ralado, uma colher de sopa de fermento para bolo, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e 4 ovos inteiros. Esses são os ingredientes para a massa. Nós vamos usar também doce de leite cremoso à vontade e coco ralado também à vontade. Nós vamos colocar no liquidificador os ovos, a manteiga ou margarina, o leite condensado. Agora nós vamos dar uma leve batida. Vamos colocar a farinha de trigo. Vamos bater por 2 minutos. Aqui, gente, fica líquido assim, olha. Agora nós vamos colocar o coco ralado. Se você quiser, pode colocar para bater também. Mas nós colocamos agora para ele ficar pedaços bem grandes. Fica mais gostoso. Quando você vai comer, você sente o sabor do coco. Depois que nós colocamos o coco ralado, nós batemos assim levemente. E agora vamos colocar o fermento em pó para bolo. O coco e o fermento nós colocamos fora
da base do liquidificador, tá, gente? Agora nós untamos uma forma com margarina, com a ajuda de um papel toalha. Nós untamos bem para facilitar na hora que desenformar, tá? Nós vamos colocar também um pouco de farinha de trigo para polvilhar a forma. Nós fazemos assim, olha. Então nós untamos bem a forma. Agora nós vamos despejar a mistura que nós fizemos na forma, olha. Agora nós vamos levar ao forno que já está aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Ou até quando nós espetarmos no palito e ele sair limpo. Já se passaram 30 minutos que o nosso bolo estava no forno. Olha como ficou bonito, gente. Nós vamos esperar esfriar um pouquinho para desenformá-lo, porque está muito quente. Se for desenformar agora, ele pode quebrar. Nosso bolo já está em temperatura ambiente. Nós passamos a espátula assim, para facilitar desenformar. Cheirinho bom, gente. Olha que bonito, gente. Ele tá bem macio, olha. Agora nós pegamos o doce de leite, esparramamos em camada fina por cima do bolo. Se você quiser, pode colocar uma camada grossa, mas aí fica muito enjoativo. Então é melhor passarmos uma camada assim fina, tá? Agora nós vamos polvilhar com coco ralado. O doce de leite, ele fixa o coco ralado no bolo. Olha como ficou bonito o nosso bolo, gente. Agora nós vamos partindo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, olha. Olha como ficou bonito, gente. Bem macio, olha. Ficou muito gostosa a nossa receita, né, gente? Olha. O bolo muito macio, muito fofinho. Um aroma delicioso. E não fica enjoativo que nós colocamos pouco doce de leite. Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo de coco e doce de leite. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós vamos usar para a massa 3 copos de farinha de trigo, 3 copos de açúcar, 1 vidro de leite de coco, 200 ml, 1 copo de leite temperatura ambiente, 3 ovos separados a gema e a clara, 2 colheres de manteiga ou margarina e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio nós vamos usar uma caixa de leite condensado, 100 gramas de coco ralado e 2 colheres de manteiga ou margarina. Para a calda nós vamos usar meio vidro de leite de coco, a metade da caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 50 gramas de coco ralado. Vamos usar também o papel alumínio para quando for levar à geladeira e vamos usar também o papel manteiga para colocar na forma. Nós não vamos untar a forma não, vamos colocar o papel manteiga. E vamos usar para cobrir coco ralado à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, gente, nós vamos peneirar a farinha de trigo junto com açúcar. Quero lembrar vocês, se vocês quiserem fazer menos quantidade, é só dividir a receita ao meio, tá? Então nós misturamos o açúcar na farinha de trigo peneirados, olha. Vamos reservar. Agora nós vamos bater no liquidificador esses ingredientes aqui, olha. As 3 gemas de ovo, só a gema, tá? As 2 colheres de margarina ou manteiga, colheres de sopa, tá? 1 copo de leite e 200 ml de leite de coco. Lembrando a vocês que nós deixamos o fermento e as claras aqui separado, tá? Nós vamos bater esses ingredientes por 2 minutos.
Então agora nós vamos reservar também os ingredientes que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos pegar essas claras aqui, vamos batê-las em neve. Se você tiver batedeira, você bate na batedeira. Mas como o nosso programa é destinado mais às pessoas que ainda não têm todos os utensílios na sua cozinha, estão montando sua cozinha agora, nós vamos bater à mão. Não é difícil bater à mão, tá? Em vídeos anteriores nós já mostramos. Então nós vamos reservar aqui e vamos fazer outra metade, olha. Agora nós vamos reservar também. Olha, nós vamos colocar, misturar aqui, olha, que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos mexer aqui uns 10 minutos, até ficar uma massa homogênea. Então nós já mexemos bastante, olha, ficou uma massa homogênea. Agora nós vamos misturar a clara de neve. Vamos mexer um pouquinho, que ficou esse tempo parado. Vamos colocar a outra parte. Depois que nós colocamos a clara, nós mexemos devagar. Mexemos delicadamente. Agora nós vamos colocar, por último, o fermento em pó. Nós vamos colocar nessa forma maior, que tem muitos ingredientes a nossa massa. Olha que massa bonita, gente, olha. E nós colocamos o papel manteiga para ficar bem mais fácil para desenformar. Então agora nós ajeitamos na forma. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Olha como ficou bonito o nosso bolo, olha. Ficou 30 minutos no forno médio. Aí nós colocamos o palito, saiu limpo. Enquanto ele está esfriando um pouquinho, nós vamos fazer a calda e o recheio. Nós vamos bater no liquidificador meia lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite. Agora nós batemos por 1 minuto. Agora nós misturamos os outros ingredientes. 100 ml de leite de coco e 50 gramas de coco ralado. Nós batemos por 1 minuto. Fica líquido assim mesmo, olha, tá? Para nós molharmos o nosso bolo. Agora nós vamos fazer o recheio, tá? Nós colocamos 2 colheres de margarina ou manteiga, uma caixa de leite condensado. Vamos fazer um recheio tipo como se fosse um brigadeiro de coco. E vamos colocar o coco ralado. Agora nós vamos misturar aqui, ó, até engrossar. Olha aqui, gente, olha, já está no ponto, olha. Estou soltando do fundo da panela, olha. Então nós desligamos o fogo. Agora nós vamos cortar ao meio este bolo. Nós podemos também cortar assim horizontal, mas fica mais fácil para nós cortarmos assim, olha. Nós dividimos em 2 partes o nosso bolo. E nós cortamos as beiradas assim, ó, tá? Para facilitar. Nós vamos reservar essa parte aqui. Olha como ficou macio o nosso bolo, olha, gente, ó. Aí nós furamos assim, para facilitar a nossa calda, para ela adentrar na massa do bolo. Agora nós vamos colocar devagar assim por todo o bolo. Então nós cobrimos o nosso bolo todo com a calda, olha. Agora nós vamos colocar o recheio, espalhando bem. Agora nós terminamos de colocar o recheio nessa parte de baixo do bolo. Nós vamos colocar agora a parte de cima. Agora, gente, nós vamos fazer assim com o garfo, olha, para facilitar a calda ela adentrar na massa do bolo, olha. Então nós terminamos de colocar a calda, o bolo absorveu bem a calda, olha, para ele ficar bem úmido para poder ir à geladeira.
Agora nós vamos colocar por cima o coco ralado. É a última etapa do nosso bolo, olha. Então olha como ficou bonito o nosso bolo gelado. Se for para aniversário colocar em cima de uma mesa, vocês colocam mais coco ralado do lado, tá? Mas nós não colocamos agora não, porque não precisa. Então nós vamos levar a geladeira agora e vamos cobrir com papel alumínio. Tem que ficar no mínimo 2 horas. Nós cobrimos com papel alumínio para ele não ficar ressecado. Gente, olha como ficou bonito o nosso bolo. Ele estava bem úmido. Aí foi absorvendo a calda que nós colocamos. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. Tá vendo? A massa ficou fofinha. Ele não ficou ressecado. Agora tem uma coisa, gente. Se vocês quiserem para a festa de aniversário, vocês podem cortá-lo em pedacinhos assim, embrulhar em papel alumínio. Então essa foi a nossa receita de hoje. Bolo gelado, sabor coco batido no liquidificador. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a calda é 1 copo de açúcar e meio copo de água. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a massa do nosso bolo são meio copo de leite, 1 copo de açúcar refinado, 2 copos de farinha de trigo, 3 colheres de margarina ou manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 gemas e 3 claras. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a massa do nosso bolo. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso pudim são 2 ovos inteiros, 1 lata de leite condensado e a mesma medida da lata de leite comum. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o açúcar. Vamos esperar ele derreter. Aí, gente, já está começando a derreter. Agora que o açúcar derreteu, nós colocamos a água. Aí nós vamos mexendo assim. Aí, gente, já está pronta a nossa calda. Agora nós vamos colocar a calda em uma forma grande e vamos untar a forma com essa calda, olha. Vamos mexendo assim, com muito cuidado que a calda está quente. Com a ajuda de uma colher, nós vamos fazendo assim, olha. Untar a forma toda com a calda. Essa calda endurece muito rápido, por isso que nós temos também que ser rápidos. Olha como fica. Agora nós vamos reservar, que essa calda vai endurecer. Enquanto isso, nós vamos fazer a massa do bolo. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Primeiramente, nós vamos coar a nossa farinha de trigo, para ficar uma massa mais fina. Agora nós vamos colocar o açúcar, vamos colocar o leite, vamos colocar a manteiga ou margarina. E a gema do ovo, gente, nós vamos coar também, tá? Nós passamos na peneira. As claras do ovo e o fermento nós vamos colocar depois, tá? Agora nós vamos misturar. No nosso programa nós não usamos batedeira, não. Nós fazemos tudo manualmente. Se você quiser usar batedeira, você pode bater até ficar uma massa homogênea. O utensílio elétrico que nós usamos é só o liquidificador. Nós vamos usar o batedor de claras, ou fouet, não sei como vocês chamam, e vamos ficar batendo aqui até ficar uma massa lisa. Aqui, gente, como é que ficou a mistura bonita, olha. Homogênea. Assim que tem que ficar, olha aqui, ó. Agora nós vamos bater as claras em neve, tá, gente? Nós vamos bater manualmente. Eu já ensinei para vocês em vídeos anteriores como nós fazemos para bater as claras em neve. Nós vamos fazer assim, olha. Se você quiser usar batedeira, pode, tá? Quando fica assim, você põe assim, olha, fica em pé, fica durinho, já está em ponto de neve. Agora nós vamos despejar.
junto com a massa, tá? E vamos misturar levemente. Vamos colocar uma colher de sopa de fermento. E vamos misturar levemente. Olha que massa bonita, gente. Agora nós vamos despejar a massa em cima da calda de caramelo. Agora nós vamos reservar por pouco tempo que nós vamos bater a massa do pudim. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, os ovos e o leite condensado. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos despejar o pudim por cima da massa de bolo. A massa do pudim está por cima, mas durante o cozimento ela vai ficar por baixo. Então quando nós for retirarmos do forno, vai ficar a massa do bolo por cima e a do pudim por baixo. Agora nós pegamos uma vasilha maior com água, colocamos a forma e vamos levar assim ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 1h30 no banho-maria. Depois desse tempo, você coloca o palito para poder ver se já está cozido. Mas geralmente no meu forno, em 1h30 fica pronto. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Agora nós vamos esperar esfriar um pouquinho, porque está muito quente. Se nós formos desenformar agora, pode quebrar. A nossa receita está morna. Então nós vamos desenformá-la enquanto estiver morna, porque senão a calda esfria e agarra na forma. Olha que lindo que ficou, gente, olha. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Como eu falei com vocês, quando nós colocamos na forma, nós colocamos o bolo por baixo e o pudim por cima. Aí, enquanto está assando, eles invertem as posições e não se misturam as duas massas. Se vocês forem fazer pela primeira vez, quando for 1h20 de tempo que está no forno, vocês dão uma olhada, fazem o teste com o palito para ver se está bom, que varia muito entre 1h20 e 1h30 o tempo de cozimento dessa receita. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, que bonito que está, olha. Muito saboroso. O bolo ficou bem cozido. O pudim também. Muito macio. Olha aqui, gente, olha. O bolo está desmanchando aqui. De tão macio que ficou. Esse bolo aqui é aquela massa de pão de ló. Muito gostoso. Então essa é a nossa receita de hoje. Bolo pudim da vovó. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.